Graça e paz, igreja. Graça e paz. Povo do Planalto. Bonito nome aqui, né? Povo Planalto Verde. Tem uns nomes de igreja bonito, né? Uns nomes de igreja Betel, Igreja do Planalto Verde. Eu gosto desse nome aqui, viu, Tiago? Eu gosto desse nome aqui. Eu vou dar um golpe, você copiou, eu vou pastor é aqui. É bonito nome, glória a Deus. Igreja do Planalto. Onde você vai? Eu vou lá na Igreja do Planalto. Tá bom? Glória a Deus. Bem, eu conheci a Igreja do Planalto aqui por fora. Eu vi com o pastor Marcos uma vez aqui, estacionando, ele me mostrou. E há muito tempo eu sonhava em vir aqui. Mas é duro, é complicado, né? O Thiago sabe disso como pastor hoje. Como é difícil ser da igreja, né? A gente vive em função da igreja, né? Nós não temos autonomia, pastor tempo integral, o pastor Thiago está ainda nessa transição, já agora com a igreja com a sua autonomia, né? Partindo já, se Deus quiser, logo para o pastor do tempo integral. E o pastor do tempo integral é verdade, você não é dono de você mesmo, né? De pelo menos um pastor vocacionado tem temor a Deus, ele é pastor 24 horas por dia, né? Então eu desejei estar aqui, vir aqui conhecer vocês, a igreja, o corpo de Cristo aqui, mas em função até do meu papel como SD, e como pastor de uma igreja que demanda muito tempo. A igreja central é uma igreja bastante movimentada e tem sido uma bênção pastoral. Então eu estou muito feliz de estar aqui, viu, queridos? Uma alegria, bênção, né? Poder ver e rever alguns irmãos aqui amados, famílias queridas. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Muito feliz de estar aqui com uma igreja autônoma, né? Estou muito feliz e estabeleci da minha parte todo o esforço e gerei no meu coração uma expectativa muito grande nesses últimos meses para ver isso aqui acontecendo. Tinham duas possibilidades. Existiam duas possibilidades. Uma era o pastor Tiago ir lá para a Vila Virgínia, né? Mas Deus mudou e alguém iria pastorear aqui, está pastoreando aqui, né? Mas Deus tem os seus planos. O pastor acabou ficando por aqui e nós então corremos atrás da autonomia e também da entrada do pastor Tiago no período probatório para ser consagrado como presbítero da Igreja Metodista. Então, esses dois processos correram, Deus é bom demais. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 9, versículos 20. Leamos. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, que palavras? Tem alguns textos bíblicos que a gente precisa ficar atento, né? E nessa parte, a partir do versículo 28, diz: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Que palavras foram estas proferidas 8 dias antes? Então vamos lá, antes de continuar a leitura, no versículo 23. Jesus pegou os discípulos aqui no pé de apoio deles. Alguns discípulos estavam ali meio em dúvida, né? Se vai, não vai, eu sigo a Cristo, eu amo a Cristo, né? O tema hoje aqui do terceiro livro da Advento é o amor, né? É isso mesmo? Eu amo a Cristo, eu realmente me rendo, eu me entrego a minha vida para o Senhor Jesus mesmo, eu me converto, eu abandono o vício do cigarro, da bebida, da prostituição, do adultério, eu abandono o roubo, da milagres, maçonaria, ou não, como é que eu faço? Os discípulos estavam meio assim, aqui entre aspas, né? E tipo, vai ou não vai? E de repente Jesus olha para eles e diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga.
Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhá-la. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em resgate da sua alma? Sim, quando você estiver diante do juízo de Deus, como é que você vai resolver o problema da sua alma sob condenação? Jesus acabou de falar isso aqui com os discípulos. Eu creio que os discípulos, por 18 dias, porque o Lucas registrou dizendo que 8 dias depois de Jesus falar isso aqui, ele então chamou os discípulos para uma experiência muito especial, muito legal e muito bacana. Esse texto fala sobre essa experiência. Depois que Jesus deu pega legal neles, Jesus chamou os 12 e falou para os 12: vem aqui, que eu vou ter uma conversa com vocês. Mas depois Jesus pegou os 12, deixou 9 lá no pé do monte e pegou só 3 e falou para os 3: vocês vão ver alguma coisa que os outros 9 não vão ver. Muito bem, vamos continuar então a leitura. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros, estavam premidos de sono, morrendo de sono, mas conservando-se acordados com muita luta, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que falava. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho e eles calaram-se. E naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que eles tinham visto. Glória a Deus. A intimidade do Senhor, intimidade com o Senhor, o segredo de um discipulado eficaz. Intimidade do Senhor, intimidade com o Senhor, o segredo de um discipulado eficaz. Nós gostamos muito, como família, de momentos gostosos de intimidade da família, né? Tipo Natal, passagem de ano. Não tem coisa mais linda do que família, né? Família realmente é a ideia de Deus. Mas uma das coisas mais tremendas que acontece no meio da família, e só acontece no meio da família, é aquela intimidade gostosa de você encontrar um irmão, dar um beijo, né? Eu tenho 3 irmãos e nós nos soltamos com um beijo, nós abraçamos, escandalosamente, entre aspas aqui, né? Nós gastamos muito as nossas emoções nos beijando e nos abraçando. É muito bom. A gente fica ansioso para se ver, para abraçar e para sentir a presença um do outro. É uma riqueza maravilhosa. Um pai poder abraçar um filho poder abraçar um pai, um esposo abraçar a esposa, gozar dessa intimidade linda. Não tem coisa melhor. E um dos piores momentos, em contrapartida, é quando você está casado, mas o negócio está complicado, fica tão desajeitado, como você não está bem no casamento, fica uma coisa muito estranha. E a gente fica torcendo para passar aquela crise, para voltar novamente a abraçar. Intimidade é uma coisa muito boa. O corpo de Cristo, não é? Quando a nossa irmã pediu para que nós nos abraçássemos aqui, dissesse, irmãos, nós nos amávamos,
Gente, que coisa desajeitada muitas vezes é isso na igreja. Que vergonha. Nós temos vergonha de olhar para um irmão e dizer: eu te amo. É em Cristo Jesus. Não está dizendo que você está apaixonado por ele. E tem irmã que evita até isso. Imagina eu orar nem com esse irmão, eu orar para meu irmão: eu te amo. Vai dar briga, eu vou apanhar aqui. Pô, esse cara chega aqui e vai falando para minha esposa que ele ama. Irmãos, nós temos medo, A nossa atenção, nosso medo por falta de traição, de falta de integridade, por falta de temor. Eu olhar para um homem hoje e dizer: meu irmão, eu te amo, misericórdia. Mas não tem coisa mais maravilhosa quando no meio do corpo de Cristo isso é possível. Não tem coisa. A igreja, ela se torna igreja na sua plenitude, na sua amplitude, quando você pode dizer: meu irmão, eu te amo, sem medo, de alguém pensar qualquer coisa, ou dizer para o meu irmão: eu te amo em Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Meu irmão, eu te amo em Jesus Cristo. É possível a igreja gozar desse relacionamento de intimidade, e quando ela gosta desse relacionamento e ela respeita esse relacionamento, não tem igreja melhor para trabalhar. Quando há temor a Deus, nós podemos ver dessa forma. Meu irmão, Jesus nasceu naquela manjedoura e morreu naquela cruz, não para tornar você um religioso. Alguém senta aqui, cara trancada, cara fechada, e vai para casa do mesmo jeito, não sente a presença de Deus, não sente o gozo do Espírito Santo, não adora, não exalta o nome do Senhor, não solta uma lágrima no momento de uma oração, de um louvor, não busca quebrantamento espiritual. Jesus nasceu naquela manjedoura e morreu naquela cruz para nos tocar. Nicodemos era um homem religioso, e quando ele encontrou com Jesus, falando da religiosidade dele, Jesus falou para ele o quê? Meu filho, se você não experimentar de Deus, se você não sentir o toque de Deus na tua vida, você está condenado. A sua religiosidade não salva. Você precisa de intimidade com Deus. Você pode ter certeza que todas as vezes que as coisas não vão bem na igreja, é porque as pessoas não estão vivendo uma vida de intimidade com Deus. São pessoas formais. O pastor é um formal, formalista. Ele prega por costume, ele prega por hábito. Hoje você tem milhares de sermões prontos na internet. Então o pastor pode ser um profissional da fé, que prega sem paixão, sem ternura, sem afeto e sem amor. E os crentes também podem vir à igreja, assistir a um culto, assistir a outro culto, passar 1, 2, 10 anos na igreja, sem sentir intimidade com Deus. Se tornam religiosos. E como eu disse, no mover, o agir e o manifestar do Espírito Santo, não há unção. A unção de Deus não está presente na igreja, e a igreja não vale a pena se ela não goza da intimidade de Deus, da amizade de Deus. Uma das coisas mais lindas quando você lê o livro de Jó, é quando Jó diz assim: que saudade que eu tenho quando eu gozava da amizade de Deus. Abraão era chamado de amigo de Deus. Moisés conversava com Deus na tenda do lado de fora do arraial toda tarde, toda manhã. E Josué ficava lá dentro da tenda. A gente fica muitas vezes pensando: nossa, por que fulano está na posição que ele está? Imagina, ele está debaixo da bênção, não são. Moisés ia lá conversar com Deus, a nuvem baixava, Moisés ia lá, está em Êxodo 32, 33, 34, uma experiência gloriosa, e diz que o moço Josué estava lá junto com ele, gozando da amizade de Deus. Queridos, esse texto, o Monte da Transfiguração, é um texto conhecido, um texto bastante conhecido por nós, evangélicos. E ele fala de um momento em que Jesus, então, depois de ter proferido aquela palavra dura, dizendo: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você não se negar, você não serve para ser um discípulo. Depois disso, Jesus chamou a 3 apenas: Pedro, Tiago e João.
Jesus chamou 3 para dar a estes 3 apenas uma experiência que os outros 9 não tiveram. Interessante essa experiência. Jesus chamou os 12. Quando chegou no pé do monte da transfiguração, ele falou para 9: fica aqui embaixo. E chamou Pedro, Tiago e João e disse para eles: vamos lá em cima do monte, porque nós vamos orar. Jesus sabia o que ia acontecer. Pedro, Tiago e João não sabiam. E diz a palavra de Deus que eles subiram ao monte. E eu fiz muita vigília em monte, agora faz muito tempo, né? Que a gente não faz lá no acampamento nosso, tem um local lá, que a gente geralmente vai lá orar. Mas eu fui muitas vezes orar em monte, lá em Poços de Caldas. Lugar para ter monte para orar, viu, meu irmão? Bom demais, né? A gente fazendo muita vigília nos montes lá. Eu fico imaginando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram no alto do monte, uma noite estrelada, bonita, né? Prostraram-se diante de Deus, prostraram-se ali diante do Senhor. Imagine que privilégio. Você já pensou ser convidado para uma vigília para orar com o Filho de Deus? Meu irmão, privilégio fantástico, né? E os 3 estavam lá, Jesus orando, prostrado, os 3 ali prostrados. A Bíblia diz, Lucas registrou que eles estavam premidos de sono, estavam morrendo de sono. Quem aqui já foi em vigília morrendo de sono? Eu, sinceramente, eu já fui. Tem vigília que eu fui ali brigando com o sono. Às vezes a gente está cansado, não é pecado, você está cansado. Mas esses 3 aqui, impressionante, eles estavam sempre perto de Jesus e sempre com sono. Porque lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, os 3 estavam com sono também. Jesus, até um pouco, vocês podem vigiar comigo? Acorda, rapaz! Né? E Jesus estava sempre tendo que acordar aqueles 3 lá. Mas engraçado, os 3 estavam sempre com ele. E vendeu alguma coisa especial ali, maravilhosa de Deus. Diz a palavra de Deus que quando eles estavam orando, eles olharam assustados para o rosto de Jesus. Quem sabe Jesus se elevou e o rosto de Jesus transpareceu, ficou transparente, como se eles vissem a outra montanha do outro lado pelo rosto de Jesus. E ele teria levado, e numa nuvem baixou, e surgiram 2 figuras, vieram baixando na nuvem. Um deles era Moisés, o representante da lei. Né? Olha que coisa extraordinária. Deus mandou que Moisés, o representante da lei, manifestasse ali em glória. Presta atenção, não é reencarnação, tá? Não é nada disso. É a manifestação gloriosa de Moisés ali. E de repente, Pedro, Tiago e João olham uma outra figura, eles não conheciam, obviamente, né? Era Elias. Moisés representava a lei. Né? E a lei falava que um dia viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Moisés estava ali, né, para testemunhar que chegou aquele momento. Elias então manifestou em glória, com o corpo glorificado, o profeta, o representante dos profetas. É interessante que Elias foi um dos poucos profetas que não falaram da vida de Jesus. Mas por que será que Deus escolheu Elias, né? Eu sei porque é muito milagre, né? Muita unção, muito poder. E Elias, Moisés, representante da lei, Elias, o representante dos profetas, e Jesus Cristo, o cumprimento de tudo isso, e o representante da graça superabundante de Deus. Os 3 olham, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas Lucas registra certamente a posteriori, foi passado para ele isso. Qual era a conversa dos 3? Qual era o teor da conversa de Elias, Moisés e Jesus? Eles estavam conversando a respeito da manifestação de Jesus, do seu sofrimento, do drama da cruz, como seria, não é? Quem sabe Deus teria enviado a estes 2, porque é interessante que Elias foi transladado, foi arrebatado. Moisés, o corpo dele não se achou, né? Então eu creio até que a única evidência bíblica de que existiu um corpo está no livro apócrifo, que é o livro de Enoque.
né? E eu creio que Moisés foi transladado também, ele apareceu ali, e eles conversavam os três a respeito do sacrifício que Jesus queria ter naquela cruz. Deve ter sido uma conversa fantástica, uma conversa maravilhosa, e ali estavam Pedro, Tiago e João assistindo toda aquela conversa. Eles ficaram perplexos com tudo aquilo, e quem sabe por um tempo imenso ficaram olhando e pensando: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Por que Deus reservou a nós três, somente a nós três, essa experiência? E por que Ele mandou os 9 ficar lá no pé do monte? Por que Ele não convidou os 9 para estarem aqui? E a experiência está acontecendo. E de repente diz a palavra de Deus que veio uma nuvem, manifestou uma nuvem, eles entraram na nuvem mesmo com medo, e eles ouviram uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, ouçam ele. Para de ouvir outras coisas, ouçam Jesus. Esse período de Natal agora é um período que Satanás vomita as suas sujidades na revista super interessante, Veja, Isto É, Exame, na internet, na televisão, dizendo que Jesus não era divino, dizendo que Jesus não era filho de Deus, dizendo que Jesus não é pré-existente, não existia na eternidade, né? A gente agora, depois do Natal, você vê tudo isso. Essa visão extraordinária, Deus se manifesta e diz a esses 3 homens: este é o meu filho amado, ouçam a mim. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão e minha irmã: eu já vi muita gente errar como crente por não ter ouvido Jesus, mas eu nunca vi ninguém errar porque ouviu ao Senhor Jesus, porque inclinou os seus ouvidos antes de fazer o negócio, antes de namorar, antes de casar, antes de querer divorciar, antes de mudar de emprego, antes de tomar uma decisão na vida acadêmica. Eu nunca vi alguém que tivesse gasto tempo com Deus errado. Porque a palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para quem? Para aqueles que o temem. A estes Ele revela os seus segredos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes Ele revela os seus segredos. Nós falhamos como igreja naquilo que é essencial para sermos igreja. Nós falamos a intimidade com Deus. Eu não tenho intimidade com Deus, e se eu não tenho, eu tenho tremendo disso, uma preocupação tremenda em relação a isso. A igreja não entendeu ainda que não há cristianismo autêntico se não houver intimidade com Deus. E intimidade com Deus você não tem no domingo à noite. Tem um pouquinho, né? Mas passa rápido, né? 1h, 1h30 de culto, o culto da central demora 2 horas, né? Esse momento de intimidade com Deus aqui, meu irmão, é muito rápido. Para uma semana, para 24 horas por dia, né? 24 horas por dia, esse momento aqui é muito curto, muito pouco. Mesmo que você vá no grupo pequeno e eventualmente venha na igreja, é muito pouco tempo esse tempo aqui. E depois que Jesus então disse, que Deus disse: este é o meu filho amado, ouçam o que ele vai dizer para vocês. Diz a palavra de Deus então que Pedro, muito desesperado, como sempre, afoito, disse: façamos uma tenda aqui, uma para nós, uma para Moisés, uma para Elias, uma para o Senhor. E Jesus deve ter olhado para Pedro e falado: Pedro, tá bom, filho, você não entendeu nada, né? E diz a palavra de Deus então que eles desceram do monte e não falaram nada. Por muito tempo eles ficaram quietos, eles não contaram aquilo que aconteceu. Muito bem.
Três pessoas chaves na vida de Jesus viram o que os outros 9 não viram. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, ele convidou a quem? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi sofrer a sua agonia no Getsemane e que chegou a transpirar como que gotas de sangue, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus foi transfigurar-se e receber uma revelação de Deus a respeito de como seria a sua partida, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Por quê? Vocês sabem quem pintou o quadro da ceia? Foi Davi. Você já olhou o quadro? São 4 blocos de discípulos, 3, 3, 3, 3. Quem são os 3 que estão ali do lado de Jesus, que ele pintou? Pedro, Tiago e João. Meu irmão, se eu for pintar um quadro da ceia de Jesus, naquele cenáculo hoje, eu pintaria você onde? Davi teve a percepção de que aqueles 3 homens tinham uma revelação especial, porque eles gostavam da amizade de Deus e da intimidade com Deus. E quando ele vai fazer aquela pintura fantástica, ele coloca Pedro, Tiago e João bem pertinho de Jesus. E olha João reclinado no peito de Jesus. 9 ficaram no pé do monte e 3 ficaram no alto do monte recebendo revelações de Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje, na igreja do Planalto Verde, e se ele fosse fazer uma vigília no alto de um monte que tem aqui um pouco para frente, Jesus chamaria toda a igreja do Planalto, ou Igreja Metodista Central, para ir até o pé do monte. Aí Jesus escolheria entre nós aqui, inclusive nós pastores, ele escolheria 3 para subir no monte, para revelar os decretos de Deus. Quem Jesus levaria? Sabe quem ele levaria? Quem tivesse intimidade com ele. Porque os segredos, vamos repetir, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. O segredo não é. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes que o temem, ele revela os seus segredos. Queridos, quando Abraão recebeu aquela revelação dos anjos, os anjos foram lá para anunciar o nascimento de Isaac. Os anjos experimentaram o diabo que eles não tinham experimentado até então, porque Abraão teve uma churrascada e palhada. Eu acho que um anjo olhou para o outro assim e pensou, e é bom, né? Come ou não come, né? Porque teve alguns profetas que Deus deu a missão para ir em tal lugar e não coma nada naquele lugar, né? Mas anjo a gente não tinha visto ainda anjo comer, e Abraão simplesmente pegou lá um bezerro cevado, preparou palhada, preparou um monte de coisa, fez uma carne maravilhosa, e os anjos mandaram brasa, sem constrangimento, né? Comeram aquela carne maravilhosa, eles não queriam saber se era picanha, filé mignon, né? Músculo traseiro, dianteiro, costela, patinho, coxão mole, coxão duro, mandaram brasa. Dizem até, eu vi no sermão do Caio Fábio, ele dizia, mas Pati era anjo gaúcho, porque gostava de churrasco, né? Anjo gaúcho. E eles comeram então, interessante, né? Porque chegou na casa de Abraão 3. Quando saiu da casa de Abraão e foi para ir anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, sobrou 2.
Onde será que ficou esse outro, né? Mas deixa eu falar, isso é um detalhe, né? Porque acreditamos que Jesus estava nesse meio aí, né? Pré-encarnado, pré-manifesto, ali nesse momento. Coisa maravilhosa. Mas quando eles estão para ir para a destruição de Sodoma e Gomorra, há um diálogo na eternidade, há um diálogo nos céus, e Deus diz assim: é justo eu fazer o que eu estou pensando em Sodoma e Gomorra, de mais ser ruim, e não falar para o meu servo Abraão? Irmãos, que coisa fantástica! Quando o homem goza da intimidade com Deus, entre aspas, tá? Deus se sente na obrigação de revelar o que vai acontecer. E Deus revela para Abraão o que ia acontecer, e Abraão entra em negociação, né? Abraão entra numa luta tremenda com Deus. Senhor, se tiver 50, o Senhor não destrói, não, 40, 30, 20, 10. Não tinha. A cidade teria que ser destruída. Mas Deus não levou adiante, eu diria, temporariamente a destruição da cidade. Ele falou: vou estabelecer um diálogo com o meu amigo Abraão. E conversou com Abraão a respeito. E me parece que é o profeta Amós, você vai ler esse texto, que diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus propósitos aos seus servos, os profetas. Meu irmão, Jesus nasceu naquela manjedoura, passou 33 anos nesta terra, morreu naquela cruz, não para instituir um cristianismo morto, de crentes que não tivessem um relacionamento de intimidade com Ele. Os 9 ficaram lá do pé do monte, porque não tinham intimidade com Ele. Não estavam preparados para receber a revelação de Deus. Os 3 estavam. E os 3 foram e viram o que os 9 não viram. Sabe o que eu temo? Crentes em Jesus Cristo. É que tem muita coisa que nós já poderíamos ter visto e ainda não vimos. Porque nós estamos muito ocupados. Porque nós temos que ir ao shopping, porque nós temos que navegar na internet, porque eu tenho que visitar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que consertar o carro, eu tenho que resolver o som do meu carro, eu tenho sempre desculpas para gastar tempo com aquilo que é fugaz, transitório, efêmero, passageiro, mas eu não passo tempo na presença de Deus. Então há revelações de Deus contidas na eternidade, porque eu não oro, porque eu não jejuo, porque eu não me consagro, porque eu passo o domingo à tarde assistindo o Faustão, Betinho, nem sei quem tem essas coisas ainda, sei lá quem, o Gugu Liberato, ou assistindo o Corinthians, desculpa citar esse nome aqui, né? Que eu sou santista, então eu tenho um horror do que eu estou brincando, né? Irmãos, eu estava dirigindo um culto em Presidente Venceslau, e era uma final. Já naquele tempo eu estava tomando a decisão de não assistir televisão domingo à tarde, não perder tempo com televisão, né? Especialmente domingo à tarde, que o pastor tem que estar concentrado na palavra, tem que estar em oração, e fica aí, assiste televisão, depois chega na igreja e vai dirigir culto como se tudo fosse a mesma coisa. Não ora, não busca, e eu já estava muito irritado com isso da minha própria vida. Eu cheguei no culto, vi que muita gente chegou atrasado, e eu sabia que eles iam chegar atrasados, porque o jogo ia terminar ali perto do início do culto. De repente começou a chegar um monte de gente. Os palmeirenses, tudo triste, porque naquele dia o Palmeiras perdeu. Agora ganhou o meu santo. Né? Os corintianos todos alegres, porque o Corinthians ganhou aquela coisa toda. Irmãos, eu percebi nitidamente isso. As pessoas estavam aqui, entre aspas, excitadas por causa do jogo, com um olhar arregalado, um olhando para o outro e rindo, e eu ali, querendo dirigir um culto, querendo colocar esse povo na presença do Pai, no gozo do Espírito Santo, fazendo como nós quis. E eu falei para a igreja,
olha, irmãos, muito difícil conduzir o culto, quando as pessoas chegam atrasadas porque elas estavam assistindo futebol. Líderes que ao invés de estar aqui buscando a Deus, ajoelhados aqui antes do culto, buscando a unção, estavam lá assistindo futebol. E aí o pastor tem que se virar como um macaco de auditório para tentar entreter as pessoas, e as pessoas não estão na intimidade com Deus. Como é que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar com poder e unção se eu não tenho intimidade com Ele? Não há nenhuma possibilidade. Não há nenhuma possibilidade de milagres acontecerem nas nossas vidas, na vida da nossa igreja e no nosso ministério, pastor, se não houver intimidade com Deus. 9 ficaram no pé do monte, 3 viram o que nenhum dos outros viu. Queridos, Deus nos chama para a intimidade com Ele. Deus nos chama para vivermos mais perto dele. Se nós queremos ver essa igreja romper, as nossas igrejas, né? E essas paredes terem que ser arrebentadas, eu tenho que sair daqui. E eu preciso de intimidade com Deus. Eu preciso gastar tempo na presença de Deus. Eu preciso estabelecer um projeto de vida em que Deus é o primeiro lugar, não o último lugar. Vergonhosamente, até pastores. Eu fiz uma reunião aqui de pastoreio de pastores e eu perguntei para os pastores como é que era a vida devocional deles. E eu ouvi de alguns pastores, sabe o quê? Eu oro quando eu estou indo de casa para trabalhar ou de casa para a igreja. Eu não quero estar num culto em que eu sei que o pastor orou indo da casa dele para a igreja. Eu não quero estar nesse culto. Eu não quero. O outro respondeu ali na igreja central, na reunião. Eu leio a Bíblia, às vezes eu estou passando, eu vejo a Bíblia lá e leio. Pastor, aquilo que nós precisamos. Irmãos, a intimidade do Senhor é para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que estão de temem ao Senhor. E eu não tenho intimidade com Deus, como é que Ele vai revelar os seus segredos para nós, os seus segredos para mim. Querido, Deus te chama para ficar bem perto dele. Eu fiz um apelo lá na igreja central para as pessoas gastarem 5% de 24 horas, 1 hora e 12 minutos. Eu sei que alguns estão lutando, estão fazendo isso. Graças a Deus estão gastando tempo na presença de Deus. Quanta coisa Deus tem feito lá por conta de irmãos. Nós estamos encerrando um jejum hoje, 7 dias de jejum de Daniel, 7 dias. Eles estão ensinando lá para mim, porque eu estou aqui, e eu não ia, as minhas filhas não iam fazer, eu ia fazer, a minha esposa, a Esther, ia fazer, e de repente, não é que domingo chega em casa, a gente vai comer então alguma coisa ali, os três, então pai, o que nós vamos comer então agora, o que nós vamos fazer? Eu fiquei quieto, não falei nada, eu fiquei quieto, pensei, Deus, eu não pensei que elas fossem fazer esse jejum, e elas fizeram a semana inteira esse jejum. Eu estou com visita em casa, uma sobrinha, em tratamento aqui na Guarda-C. Nós tivemos, a Esther teve que fazer carne para a sobrinha e para a pequenininha. Uma das sobrinhas que está aí resolveu acompanhar o jejum. E as minhas filhas estão numa alegria, porque eu vou entregar lá no jejum daqui a pouco. Meus irmãos, Deus precisa, Deus quer lidar com pessoas que queiram estar perto dele. Eu encerro essa palavra perguntando o seguinte, repetindo o que eu já te perguntei. Se Jesus fosse pintar um quadro, ou melhor, se eu fosse pintar um quadro, ou se Deus fosse pintar um quadro, com Jesus ao centro, quem de vocês estaria do lado dele? Como Davi se colocou os dois ali. E se Jesus fosse para uma vigília agora, repito isso, você estaria entre os 9, ou perto do monte, ou você estaria entre os 3, no alto do monte? Que Deus possa
colocar em você uma santa intenção de colocar em primeiro lugar o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar. O seu projeto de vida, Jesus, as coisas de Deus, não será a última coisa, mas será a primeira. Deus possa te ajudar a fazer isso. Isso vai fazer uma diferença, viu, pastor? Muito grande nessa igreja. Homens, membros desta igreja que têm intimidade com Deus vão ser uma bênção. Pastores que têm uma intimidade com Deus são uma bênção. Então Deus possa despertar em você, meu irmão. Eu vim trazer essa palavra para você aqui, não é? Em nome de Jesus, encorajar você, meu irmão. Fica mais perto de Deus, só isso, por favor. Fica mais perto de Deus. Não economize tempo, bota o joelho no chão. O crente não pode economizar joelho. Ora de joelho. Se der para orar prostrado, ore. Se cansar de orar de joelhos, prostre. Se cansar de prostrar, sente. Mas fica ali lutando com Deus, como já lutou, até que a bênção venha. Mas por favor, fique perto de Deus. Em nome de Jesus. Porque quanto mais perto dele, mais fácil para o pastor pastorear, viu, gente? Desculpa aí, eu tenho aqui para facilitar para você. Meu irmão, pastorear crente que não ora é uma zica, desculpa a expressão. Pastorear crente que não ora e não anda diante de Deus não trabalha. Mas que delícia saber que aquele irmão às vezes tem problemas, porque nós oramos e passamos por lutas também. Mas que diferença fantástica é você lidar com homens e mulheres de Deus que gostam da amizade de Deus, gostam de intimidade com Deus e que quando passam luta, o pastor olha e pensa: nossa, esse homem está passando por muita luta, mas eu sei que ele vai vencer porque ele tem intimidade com o Senhor. Meu irmão, fique entre os três, porque você vai ver o monte da transfiguração. Não fique entre os 9, você vai ficar lá no pé do monte e não vai ver nada. Vamos ficar juntos. Feche seus olhos e pense um pouco em que posição, meu amado e minha amada, você está. Você está entre os 9, no pé do monte, enquanto as coisas estão acontecendo lá no alto do monte, enquanto Deus está dando revelação, transfigurando, manifestando seus filhos homens do passado, como Moisés e Elias. Mas você está lá no pé do monte, não está acontecendo nada, não há gozo do Espírito Santo na tua vida, não há mover de Deus na tua vida, não há certezas na sua vida, só há dúvidas, porque você está entre os 9. Onde você está, meu irmão? Meu irmão, toma uma posição o mais rápido possível. Toma uma posição o mais rápido possível de estar entre os 3. Os 3 beberam água limpa. Os 3 beberam da fonte. Os 3 tiveram uma revelação